como que você pode ajudar a gente que trabalha de casa a ter essa divisão, assim? Primeiro, concentrar no agora eu estou trabalhando. E também saber o momento de agora eu não estou mais trabalhando. Eu fico de frente pro escritório dele e vendo ele trabalhar. Então, pra mim, é perfeito. Eu posso sentar ali no sofá, ligar meu computador ou celular, trabalhar e ficar ali tagarelando com ele. E ele odeia, porque meu marido é gato. Os maridos entraram em home office, show de bola. E aí, sobrecarregaram as esposas. Porque assim, o fulaninho não pode brincar, não pode bater bola. Olha, tá me atrapalhando, eu tô trabalhando e a criança tá fazendo barulho. Tira a criança de casa. É uma das primeiras coisas. Em algumas situações, aprender a dizer não. Ter ciência do que você pode e do que você não pode. Porque a gente não pode, né? Sendo mãe, mesmo que você seja uma profissional maravilhosa, você não pode esquecer que você é mãe. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros. Livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pode tricotar! Olá, Olá! chegamos! Tô falando que estamos começando uma abertura diferente, porque hoje você já sabe, quando estamos nós três aqui com uma convidada diferente, é o Pode Tricotar. Tricotar. Então, ó, estamos preparando aqui o nossa linha. Novelinho. A Elaine trouxe de viagem, de onde que é? Elaine? De Minas, que é isso? esse. Ai, gente, põe aqui, ó, fecha aqui em mim, please, Kate. Que lindinho os nossos novelos. Aqui vão ficar aqui agora, decorando, Pode Tricotar. Já temos nossa campainha e temos a nossa convidada especial de hoje, a Luzia Amigo, que é uma amiga, como o nome diz. Ela é psicóloga, especialista em RH, minha entrevistada de muitos anos em televisão. E agora é um prazer ter você aqui no nosso espaço. Seja bem-vinda. Eu fico muito feliz de estar aqui. Já tive essa oportunidade, né? Como a gente atende fora, e eu falei, eu já perdi uma oportunidade de estar lá, né? Com o pessoal e a Miriam. Então, fico muito feliz pela credibilidade, pela confiança, né? E prazer também em poder dividir isso aqui um pouquinho com vocês, um pouco do que a gente aprendeu. Que bom. Quando a gente estava conversando, porque a gente troca ideias, né? De qual que vai ser o próximo assunto? Para quem não sabe, a gente tem um grupo, o Pode Tricotar, de nós três, que aí a gente fica compartilhando os vídeos, assuntos que podem se tornar pauta. A pré-tricotagem. Isso, boa. A gente fica escolhendo o modelito. Isso. E aí a gente pensou no assunto de hoje, que é qual o tema, já vou falar aqui para vocês. O tema é home office, é sobrecarga de trabalho, é mulher de saco cheio de tanta coisa para fazer. Como o nosso público, a maioria é feminino, então a gente fala mesmo para as mulheres. E as mulheres estando trabalhando dentro de casa, não só no serviço de casa, mas levando o serviço para casa, aí tem o serviço de casa e às vezes o serviço fora. Então, na hora me veio, bom, para falar sobre trabalho, Luzia é a melhor pessoa para estar com a gente. Então, vamos tricotar sobre isso. E para começar a tricotar, nós temos o primeiro quadro, que aí pode soltar a vinheta, que é o quadro que eu esqueço o nome, mas é Desvendando, não? Como que é? Desatando. Eu sou a melhor host. Eu esqueço o nome do quadro que eu mesma criei. Então, agora sim, pode desatar o nó. Pode você se apresentar, desate o nó, quem é a Luzia, além do que eu falei. E aí você pode ir para suas intimidades também. Não tanto, não precisa se despir, mas pode falar sobre a sua vida pessoal também. Se eu passar um pouco, você já aperta a campainha. Tá bom. Já é para isso que serve. Fica à vontade. A gente se empolga, né? Bom, meu nome é Luzia Amigo, eu sou psicóloga organizacional, né? Trabalho para algumas empresas aqui em Dourados, presto serviço nessa área, mas como eu já sou aposentada, então eu diminui um pouco as minhas atividades. Eu atendia em todo o estado, né? E agora eu atendo mais Ponta Porã,
Agora nós temos uma outra empresa que oferece serviços, que abriu umas concessionárias no estado de São Paulo, está iniciando a atividade lá, e eu estou atendendo ali, Prudente, Araçatuba, para aquela região. Eu tenho 2 filhos, tá? Eu sou paulista, tá? Eu tenho aquele sangue de paulista, assim, sabe, meio atropelado, né? E eu vim para o Mato Grosso do Sul num sonho de estudar, né? Com 19 anos eu vim para cá, querendo fazer psicologia, certo? E eu só consegui, psicologia na Unigran em 1999, certo? Eu não consegui na primeira e na segunda turma, porque eu tinha um filho de 10 e uma filha de 15 já na época. Consegui a terceira turma, né? E era o que eu queria. Então, desde os 15, eu aguardei para a primeira oportunidade para fazer psicologia. Por quê? Justamente aquilo que a gente disse, né? Você precisa ter coragem, né? Trabalhando, dona de casa, né? Já tinha outros trabalhos, bancária, então eu tive que ir para outra área. Fiz psicologia aqui pela Unigran, me formei em avaliação psicológica, né? Pelo Instituto Libera Limes. Dei aula também lá, né, em Campo Grande, nesse instituto, nas disciplinas de laudos e pareceres durante 8 anos e na disciplina de avaliação psicológica, né, que é os testes que a gente estava falando. Sou formada também em psicólogo, perito examinador de trânsito, tá, pela Federal de Santa Catarina. Gestão de complexidade, né, por um grupo de Minas Gerais. Formada em consultoria, também me formei em consultora faz uns 10 anos, mais ou menos, pela Digo São Paulo. E é vovó? Muito. Isso faz parte do seu currículo? Aí eu posso falar sobre Pode, isso. claro, aqui Vovó é pra não isso. pode falar, gente, porque a vovó, quando ela começa a falar, ela fala muito. Inclusive, eu tive que sair de lá agora, né? Passei na casa da minha filha, eu tenho um neto de 2 anos e 3 meses, e ele estava chorando muito, porque ele não queria que a vovó saísse. Oh. Né? Aí eu tive que pegar o neto no colo, essa é a melhor parte, né? Para poder vir aqui. Sim, eu sou divorciada, né? E tenho uma filha de 39 anos, veterinária. Tenho um filho de 33 anos, que trabalha no Bradesco, fazem 15 anos também. A minha filha me deu um neto de 16 anos já. E ela tem um outro de 2 anos e 3 meses. E está grávida de uma menina agora, de 5 meses. Então, eu vou ser vovó pela 3ª vez. Tá? Amo o que eu faço, já sou aposentada. E quis continuar trabalhando. Continuo trabalhando justamente por isso. Pelo amor que você tem naquilo que eu faço. E é isso mesmo. Um currículo vasto, né? Grande e de muito respeito. Você estava falando aí do seu filho trabalhando não sei quantos anos, a sua filha tantos anos. Hoje em dia está cada vez mais raro, né? Pessoas que trabalham por muito tempo jovens, na mesma coisa, né? E ainda, a gente pode até pular já para esse assunto sobre a ansiedade que a gente tem hoje em dia nos nossos trabalhos, até mesmo a minha geração. Mas antes eu quero que você teça comentários, desate o nó. Eu confundi os quadros, tá vendo? Desate o nó, vocês duas. Não, eu vou comentar o que ainda, né? Não, desata o nó sobre a sua vida profissional. E você também, porque a gente geralmente se apresenta, mas quem já assiste a gente, já conhece a gente. Então, eu quero que vocês desatem o nó sobre a vida profissional. Porque, como a gente vai falar sobre isso, eu acho importante as pessoas conhecerem também do porquê, de que lugar de fala nós estamos falando. De onde é que estamos Legal. vindo? Legal. A minha primeira... Ixi, se eu começar das formações avulsas, porque depois tem a ver com a minha carreira de trabalho, né? A primeira formação que eu tive foi no inglês. Então, eu me formei no curso do inglês. Tá, vai ter a consequência lá no futuro. Depois, a minha segunda formação de curso avulso foi em capelania hospitalar. Então, eu fiz o curso de capelania hospitalar pelo Instituto Batista aqui, Ana Wollerman, né? Aqui de Dourados. E aí, eu comecei psicologia também aqui na Unigran, só que depois eu transferi para São Paulo. Então, eu fiz psicologia no Mackenzie. Fiz a especialização em psicologia hospitalar. E enquanto eu estava estudando lá, eu queria trabalhar, porque eu não consigo ficar quieta, né? Quero trabalhar. Marila, você está na faculdade, foca aí, né? Meu pai, pode ficar tranquila. Tal. Não, quero trabalhar. Fui dar aula de inglês. Então, dei aula, formei no CCA, dei aula lá no CCA há alguns anos. Acho que 2 anos.
Terminei a especialização em hospitalar, trabalhei na área clínica assim que eu formei e voltei para Dourados. Fiquei na clínica, fiquei trabalhando 10 anos exclusivamente com a psicologia, acho que 10 anos. Aí, decidi ir para a área do marketing. Primeiro, fui para consultoria de imagem. Fiz um curso em consultoria de imagem, trabalhei como consultora de imagem. Aí, fui para o marketing, queria outras coisas. Isso porque ela era hospitalar. Teve outra coisa. Enquanto uns ficam 18 anos na mesma coisa, né? Eu comecei a querer outras coisas. Além da psicologia clínica, eu quero fazer outra coisa. Eu ficava naquela, quero sair da clínica ou quero fazer duas coisas, né? E aí, eu fiz uma especialização, o MBA aqui, da Unigran, em RH, administração. Quase virou sua colega. Quase virei. Depois a gente conversa dessa parte. E aí, eu tentei ir para a área de RH, mas não rolou. Mas aí, então, consultoria de imagem, marketing... Não, na verdade, a ordem foi, né? Primeiro a especialização em hospitalar, depois a especialização em RH. Aí fiz consultoria de imagem, na tentativa de ir para algo além da psicologia. Depois, marketing. Terminei agora, aqui na Unigran também. Gente, é por isso que a Unigran é nossa patrocinadora. Patrocinadora oficial. Então, terminei marketing aqui na Unigran. E, enfim, acho que é essa a minha formação. Acho que são esses os cursos, né? E hoje eu trabalho como psicóloga e como social E hoje media. você trabalha numa empresa ou você trabalha de casa? Tudo autônomo, né? Então, você não precisa ir em um lugar, você não tem um horário fixo? Não. Ok. Eu só trabalhei 2 vezes que eu tinha um lugar fixo. 3, na verdade. Quando eu era adolescente, eu trabalhei uma época na escola Vital Brasil. Trabalhava na secretaria e tal, quando não tinha formação. Aí, depois, trabalhei como professora de inglês. E pouquinho, esses 2 anos no máximo, acho que foi até menos. Quando eu vim pra cá, eu trabalhei um pouco na área hospitalar. Trabalhei como psicóloga hospitalar 10 meses. E aí, depois, autônoma Então, hoje o a resto. sua vida é maior parte dentro de casa. Home o office. trabalho, até os pacientes que você atende online. Online, eu tenho só uma presencial e não atendo mais presencial. Tudo online. A Dunas, online, que só tem alguns momentos presenciais também. Tudo home office. Tudo home office. É aí que eu quero chegar. Tá. Elaine, você, Lá vou eu. desate o nó profissional. Lá vou Eu comecei a trabalhar na adolescência ainda. E eu trabalhei... Primeiro eu fui babá, mas assim, era algo bem informal. Depois eu comecei a trabalhar numa escola particular, eu morava em Naviraí. E na época era tipo uma compensação de bolsa. Eu não tinha condições de pagar a mensalidade da escola e me foi proposto que eu trabalhasse nas áreas administrativas da escola em troca de poder continuar estudando na escola. E eu fiz isso até os meus 17, 18 anos. Daí eu terminei o curso, né? Eu terminei o ensino médio. Passei a trabalhar na secretaria da escola, trabalhei lá mais alguns anos. Nesse meio tempo, eu prestei um concurso público para ser num cargo de analista da justiça. Passei, mas concurso público você passa e não imediatamente vira funcionário, né? Você fica esperando o concurso. Nesse meio tempo, eu fui secretária de um escritório de advocacia. Depois, eu fui convocada para o concurso. Então, eu trabalhei mais 15 anos na justiça. E quando deu 15 anos que eu estava na justiça, eu percebi que eu tinha mais 15 anos para trabalhar na justiça, para poder aposentar, né? Mas que eu não teria mais, assim, fluxos, eu não teria mais o que galgar. Eu passaria mais 15 anos fazendo exatamente o que eu fazia. E aí, nesse meio tempo, meu marido vinha desenvolvendo a empresa familiar já, e ele falou para mim, por que que você não pega toda essa energia e joga aqui na empresa familiar? Aí eu pedi exoneração, vim trabalhar na São Bento, e aí comecei reestruturando parte administrativa, lidando junto com ele com as coisas que precisava e tudo mais. E em 2017,
Eu tava meio sem fazer nada. A gente tá sempre sem fazer nada. Não, brincadeira. Em 2017, eu tinha um contato muito grande com a Ângela, lá na Companhia dos Livros. Ela já tinha livraria, né? Ela abriu a livraria em 99. E eu estava sempre na livraria, porque eu tinha mudado há pouco tempo para Dourados. E a Bia estudava, já fazia administração aqui na Unigran. Só que ela tinha 17 anos, então eu era a mãe turista. Eu trazia e levava. Ela fazia à noite. Eu tinha obrigatoriamente que esperar o fim da aula dela para poder ir dormir. Então, eu li, assim, 2 livros por semana, 1 livro numa noite, porque eu ficava esperando para buscá-la. Então, eu tava todo dia na livraria. E nisso eu comecei, que a gente não sabe ficar de boca fechada, né? Ai, você podia mudar isso aqui de lugar, né? Você já pensou em... Aí um dia ela virou pra mim assim, olha, já que você quer tanto se meter, vem arcar com os boletos também. E aí nós ficamos sócios. Então, hoje, eu atuo bem só na parte de diretoria mesmo, de algumas decisões, avaliações de projeto na São Bento. E atuo lá com a Ângela e mais todas as outras coisinhas de dia de mãe, vó e tudo mais que vão aparecendo, né, na vida da gente. Ela é vó de 3 também, A viu? São Bento é a incorporadora? É a incorporadora. Isso. Ah, legal. Uhum. Muito E, bem. certo. E agora eu. Pegar a bolinha pra mim. Pra eu desatar o nó. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como vendedora de loja lá na nossa cidade, São Vicente, São Paulo. Nós somos primas. A gente é prima. Só pra... A gente é prima, é. Ela mora aqui há mais tempo. Foi por causa do pai dela que a família foi vindo pra cá. Hoje nós temos um núcleo grande de vicentinos em Dourados. Já somos, assim, sul-mato-grossense. Somos. Mas, então, com 14 anos até os 16, eu acho que eu trabalhei como vendedora de loja, de boutique, de loja de biquíni e loja de criança. Depois fui fazer estágio, fiz um curso técnico, meu irmão dá risada. Eu sou técnica em informática, eu fiz um curso, eu sou formada, mas na verdade eu só passei porque eu sentava do lado dos nerds, porque só tinha um computador para cada 2 alunos, né? Então eu sentava do lado do nerd e passei. Entendeu? Eu fazia as provas do lado do nerd, mas só por isso. E aí eu falo, não, mas eu sei o que é um algoritmo. Então eu tenho essa formação e fiz estágio também, auxiliando um estágio lá do governo do estado de São Paulo. Na época de faculdade, mudamos para Dourados, então já comecei a fazer jornalismo aqui na Unigran. Fazendo jornalismo aqui na Unigran e já... Como eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, me ofereço a fazer estágio de graça aqui na Unigran, porque eles me informaram que todas as vagas na área de comunicação estavam preenchidas. Falei, não tinha problema, que eu queria aprender e faria de graça. Fiz de graça durante 2 meses, logo eles viram que tinham um talento ali, falaram, não, a gente vai te dar bolsa. Então, a minha primeira experiência em comunicação foi aqui na Unigran, no departamento de comunicação, no jornalzinho da Unigran. Faço estágio aqui na Unigran, nisso uma equipe de campanha política percebe que eu estou fazendo alguns vídeos aqui para a Unigran, falam, tem talento, vai fazer campanha política pra gente, faço campanha política, dali me chamam para trabalhar na RIT, que trabalhei menos de 1 mês, vou para a TV Morena, faço estágio, sou contratada, trabalho na Record na TV Morena por 7 anos, na TV Record por 9 anos. Então, eu tô falando isso porque era sempre com horários fixos, a vida toda. Então, desde os 14 anos, eu trabalhava para alguém com horários fixos, tendo que cumprir uma função. Passam, sei lá, de 14 anos, então, passo todos esses anos, nasce minha segunda filha, eu já estou muito envolvida no mundo digital, já tenho um Instagram que já ganho dinheiro com ele, e penso, por que não largar? Só que aí fiquei morrendo de medo. Largar o CLT, que eu conhecia, um salário fixo. Coragem. Pois é, imagina, fiquei morrendo de medo, mas acho que é o melhor. E aí decido, então, para não largar totalmente o que eu gostava tanto, que é entrevistar as pessoas, criar um podcast. Hoje, trabalho 100% autônoma com a minha empresa do Instagram, com
com o podcast e com a Dunas, que a gente abriu, que é uma empresa que oferece serviços de social media para outras empresas. Ou seja, tudo de casa. Eu não tenho lugar fixo. Fechamos esse quadro. Que rolê. Que rolê, né? Fechamos esse quadro para explicar o nosso contexto. Então, Luzia, por que esse assunto nos pega tanto? Porque somos mulheres que hoje não precisam dar satisfações, de certo modo, que buscaram, acho que de certa forma, uma liberdade, mas que perceberam, assim como você, provavelmente, que também está me assistindo, que não é que você trabalhar em casa, você vai ter essa liberdade, que vai ser fácil, e aí a sua vida vai ficar maravilhosa. Não é bem assim, né? O trabalhar de casa é muita responsabilidade. A gente precisa ter uma disciplina muito maior do que você cumprir horário. E aí a gente vai tecer comentários sobre isso. Por exemplo, tecendo comentário já é o nosso segundo quadro. Eu recebi mensagem aqui. Vamos ler, vou encontrar. Aqui, ó. Eu perguntei qual que é a maior dificuldade de trabalhar de casa. Que não é o trabalhar no serviço de casa, e sim o trabalho... O home office. Isso, né? que é o home Trabalhar office. para alguém. Isso. Remoto, né? Isso. Fazer um trabalho remoto, exato. Exatamente. Aí, responderam aqui, eu separei 2 respostas, que é conseguir separar o horário de trabalho e o horário da vida. E concentrar-me exclusivamente do trabalho que não é de casa. Que é um problema, né? Então, eu já te pergunto, como que você pode ajudar a gente que trabalha de casa a ter essa divisão, assim? Primeiro, concentrar no agora eu estou trabalhando. E também saber o momento de agora eu não estou mais trabalhando. Certo. É difícil. Sim, porque se você não tem crianças, não tem filhos pequenos, tudo bem, você comanda. Olha, agora eu estou no trabalho, tanto é que a gente até sugere, né, nos trabalhos, né? Tá em casa, tudo bem, você não vai ficar na cama, botar o computador ali de pijama, né? É norma. O ambiente, o local, isso é super importante, né? Você tem que ter o seu canto de trabalho, para que até a sua mente, até você entenda que você está ali trabalhando, né? Porque aquilo que você acabou de dizer, 15 minutinhos que você se distrai ali, você já perde, né? Até você recomeçar novamente, então é muito difícil você estar em casa, tá, trabalhando quando você tem filhos. Então, a disciplina tem que ser muito grande. Você entender isso e já com relação aos filhos também. Eu vou cuidar, tem alguém que faça esse serviço? Alguém, uma babá, que cuide das crianças para você? Se não tiver, então não tem uma receita onde você fala, não, eu estou trabalhando. Sai daqui, tá chorando, tá pedindo, tá mamãe, alguma coisa assim. Não, agora a mamãe tá trabalhando. Não funciona, porque misturam as coisas, né? Nós estamos dentro do nosso ambiente de trabalho, nós estamos no nosso ambiente de trabalho e nós estamos no nosso ambiente familiar. E são 2 prioridades muito importantes, mas está a nossa família ali. Então, você tem que saber separar, dependendo da idade dos seus filhos e do que você faz na sua casa, principalmente quando você é prestadora de serviço. Tá, você é autônomo, você tem o seu horário, você vai fazer o seu trabalho, os seus compromissos. Mas se você tem que cumprir horário com a sua empresa, tá? Aquele trabalho que você tem, mais difícil ainda. Então, isso precisa ser bem definido. Então, antes de você começar qualquer tipo de trabalho ou aceitar, né, uma das primeiras coisas, em algumas situações, aprender a dizer não. Não. Ter ciência do que você pode e do que você não pode. Porque a gente não pode, né, sendo mãe, mesmo que você seja uma profissional maravilhosa, você não pode esquecer que você é mãe. Então, isso aí, esposa, né? Mãe, esposa, ou que você tem a sua família. Essas prioridades não podem ser deixadas para trás. Sim, o dizer não é um exercício constante, porque eu vejo assim, eu vou viajar amanhã e eu tinha que adiantar, porque assim, eu tô viajando fora de um período de férias, na verdade eu não tenho quem me dê essas férias. Então eu tinha que adiantar algumas coisas. E aí, domingo é dia que a gente vai pra igreja. Só que ontem eu não fui para a igreja. Eu falei assim, não, eu tenho dias que tem que ter prioridade. Porque já que eu quero ir viajar, já que eu quero estar com a minha família, eu tenho que, vários momentos, fazer escolhas e dizer, não,
Eu não posso estar em tudo, eu não posso aceitar tudo. Tem dia que a igreja é minha prioridade, tem dia que não, tem dia que é o trabalho, tem dia que é a casa. Eu tenho me organizado dessa forma. Cada dia ou cada período da minha vida é uma prioridade. Por exemplo, segunda de manhã eu vou trabalhar. À tarde eu vou cuidar das crianças. De manhã vai ser para isso. Se eu não fizer isso, eu enlouqueço. Me fala como que vocês têm feito. A minha mente buga tanto, hoje é menos. Mas quando teve uma época que eu tinha o consultório, quando eu casei, a gente escolheu uma casa que tivesse um espaço na frente, que tivesse o consultório, porque eu ainda atendia presencial. E a gente achou uma casa perfeita que tinha 3 cômodos na frente. Então tinha recepção, banheiro e a sala para atender. Perfeito. E aí fechava a porta, entrava para minha casa. Só que era grudada. Ela era uma parede, não tinha, era cômodo uma casa, só era separado os cômodos mesmo. Eu sonhava constantemente que os meus pacientes chegavam e era como se eles estivessem dentro da minha casa. Como se tivesse... É incrível, assim, a mente é muito cansativo. bugava. E eles estavam ali e eu ficava desesperada, tipo, meu Deus, eu não arrumei. Eles estão no ambiente que sabe? Tipo, eles estão na minha intimidade. Invadiu. Tanto que quando a gente comprou uma casa, agora a gente tá na nossa casa, eu falei, não vou mais atender presencial. E se atender, eu vou atender numa clínica separada, porque eu não quero mais na minha casa. Porque a minha mente bugou. Então, isso, até nos sonhos, era muito constante, muito. Até hoje, quando às vezes eu tenho algum horário muito específico, eu sonho com essa bagunça, essa mistura, né? Porque eu trabalho em casa. Mas é um exercício mesmo. Sair, eu gosto muito de ficar com pessoas. E meu marido, o escritório dele é numa ponta da casa e o meu é na outra ponta. Os dois trabalham home office, Os dois. Meu marido é programador. Só que o escritório dele é do lado da sala. Que se eu deitar no sofá, que é a posição que eu mais gosto da sala, eu fico de frente pro escritório dele e vendo ele trabalhar. Então, pra mim, é perfeito. Eu posso sentar ali no sofá, ligar meu computador ou celular, trabalhar e ficar ali tagarelando com ele. E ele odeia, porque meu marido é É isso que eu ia perguntar. Eu tava esperando ela concluir pra eu perguntar. O que ele acha disso? Ele odeia. O que ele acha disso? Homem é menos verbal, Porque né? tem gente Olha que que... invasiva que ela é. Ela faz questão de ficar ali, ó. É que ali já é o lugar que eu mais gosto de ficar na sala. Eu gosto de ficar eu fico deitada assim de frente pra TV, que é de frente pra porta do escritório dele também. Então junta tudo, sabe? E eu amo, porque eu amo ficar conversando. E aí eu tô trabalhando, aí eu comento uma coisa com ele, tarará. E aí ele tá assim, pelo amor de Deus, É porque, amor. né, nem todos, a pessoa precisa se concentrar, né? Que vai um pouco daquilo que a gente tava falando, dos dados, né? Que eu separei aqui uns dados, gente. Olha isso aqui, que é alarmante. No começo, aqui nos bastidores, a gente tava... trabalhar dentro da... Tá. Um estudo mostra que mulheres trabalhando dentro de casa são interrompidas por 26 minutos por hora, enquanto que homens são interrompidos apenas por 12 minutos. Menos o marido da Isso que eu ia falar. Não o meu marido. Lá em casa é o contrário. É uma exceção. E temos uma exceção, a exceção confirma a regra, tá tudo certo. O marido é interrompido a cada 5 minutos. Gente, mas vocês têm noção disso, né, Elaine? Olha só, a gente tá trabalhando durante 1 hora e a gente é interrompida durante essa 1 hora pelo menos 26 minutos. Não quer dizer que são 26 minutos Seguidos, é o que é pior. O que é pior. Porque daí você para um pouco até você retomar. Até você retomar, Isso. né? Porque lembra que numa das vezes conversando aqui sobre leitura, a gente falou que a gente tá lendo e de repente a gente se deu conta que não sabe o que tá lendo? Aí você imagina, você vinha lá fazendo um trabalho, principalmente vocês duas que trabalham com a criatividade. Então você tinha pescado uma ideia, aí você tá desenvolvendo a ideia, nós vamos chegar, aí nós vamos fazer uma trend que vai ser assim, vai ser... Miriam, tá... Não lembro mais o que eu ia fazer. Aí você tem que resgatar toda aquela ideia, aí você perde mais 30 minutos voltando atrás. Então, parece aquela música da lesminha, não sei se vocês cantam pras crianças, sabe? Então, assim, fala, era uma vez uma lesminha que subia o muro. De dia ela subia e à noite ela escorregava, né? Então é isso, você tá indo, você tá subindo, porque já não é rápido, porque tem trocentas outras coisas impedindo de ser mais rápido, inclusive, e de repente...
você escorrega, você volta tudo para trás, né? Eu ouvi ontem um rapaz contando que ele passou em medicina porque ele ia estudar no shopping. Porque a família dele era todo mundo num quarto só, e calor excessivamente quente na casa dele, e um cômodo. Então, o que ele fazia? Ele ia num shopping que era perto da casa dele e estudava na praça de alimentação. Você imagina que a nossa casa, ela é menos confortável que uma praça de alimentação de shopping para você estudar pro vestibular? Não é? Por causa disso, porque na casa você tem a movimentação das pessoas da casa e isso tira completamente o seu foco. E você não consegue, né? Eu tinha um filho com 10 e minha filha 15 anos, né? E o esposo. Então, o que eu fazia? 4 horas da manhã. Era exatamente o horário a semana de prova aqui da Unigran, né? 4 horas da manhã, certinho, que eu estudava de manhã, que eu trabalhava à tarde e à noite, eu começava a estudar. Ou então, sabe aonde? Aqui na biblioteca. Muitas e muitas vezes eu vinha estudar aqui. Então, porque eu tinha que passar. Quando você tem uma certa idade, né, entre nós, já você não tem toda a facilidade que você tinha. Então, com 42 anos, assimilação, por exemplo, a questão da informática mesmo, Miriam, que você estava falando, né? Eu tinha dificuldade, né? Naquela época, até para mandar e-mail, né? Em 2002, eu acordava meu filho 6 horas da manhã, depois que eu estava estudando, mandar. E um dia ele falou, mãe, ele reclamou, né? E eu falei, dá licença, anota aqui, o que eu tenho que fazer para mandar e-mail, entendeu? Então, você vai procurando isso. Então, nesse sentido de você ter essas dificuldades que a gente já sabe, nós precisamos procurar os nossos métodos, né? Eu desenhava mesmo no computador, no papel, tudo que o professor falava eu escrevia, e estatística era a mesma coisa, né? Então, aí eu conseguia fechar no 3º bimestre. Por quê? É isso que nós estamos falando, é aquela dedicação, né? Então, aonde você estiver, você consegue se adaptar, mas é você que tem que fazer as escolhas, certo? Qual E que é a umas sua dicas escolha? práticas, Luzia, assim, pra gente poder se concentrar melhor. Por exemplo, desativar a notificação, assim, você que tá no meio aí, Certo. o que a gente... Porque não é só em casa que a gente tem essas dificuldades, né? As empresas têm reclamado muito e do tanto de pessoas usando o celular na hora do trabalho e não conseguem se concentrar e não conseguem completar a tarefa. Então, a questão da concentração é uma coisa, assim, meio geral. Quais dicas práticas você pode dar pra gente para melhorar a concentração no trabalho? À vontade. Eu trabalho, gente, nas empresas, essa história do celular é bem complicada, dependendo da área, né? Eu trabalho para o Grupo Saldanha Moreira, que é o pessoal da Toyota, da Hyundai ali, e eles têm o Hotel Pousada também. Então, eles são camareiras, né? Ali são o pessoal da Copa, o pessoal que atende à noite. Então, eu trabalho, até esse tempo atrás, tive que fazer um trabalho. Eu janto lá, né? Mas é aquela história de você passar de expediente, tá? Você está jantando e observando a equipe, né? Então, foi um dos métodos que foi sugerido. O que é que você faz? A pessoa em si, quando ela está com o celular aqui, com ela, até no nosso trabalho em casa, me responde se vocês não perdem um tempinho. Um tempão. Você não pode dar uma olhadinha ali, né? Assim, tá o seu trabalho aqui, mas se você dá uma olhadinha... não, mas só vou ver aqui no Instagram um pouquinho. Ali 35 você fica... minutos. Isso. 35 Nós somos minutos. assim. Agora, você imagina os colaboradores ou até mesmo aqueles que têm uma cultura diferenciada, né? Que nós temos dificuldade com isso. Quando nós não conseguimos, através do diálogo, através das orientações, né, não pega, deixa o celular em tal lugar. Então, nós orientamos, porque a pessoa em si, ela tem que ser muito determinada para ela falar, não, eu não vou pegar o celular, não posso fazer isso, né? Aí, nós criamos regras nas empresas, né? Você tem que deixar... Primeiro, você instrui. Não vamos tirar ninguém sem orientar, né? Você instrui. A partir do momento que não há uma determinação, que não segue-se essa regra, aí tem um local para deixar o telefone. Mas para você realmente se concentrar, eu tiro pela questão de quando você acorda de manhã, tá? Quando vocês acordam de manhã. Primeira coisa que nós fazemos. Pega o celular. E qual a primeira coisa que nós não deveríamos fazer? Você vai, mas só para olhar a cara aqui agora. É só para olhar o horário, né? Você vai levantar. Se você se não tiver um compromisso urgente em seguida, tá? Você que sabe, você que faz esse treino, eu que trabalho com isso, né? O método correto é esse. Olha o horário, não abre, não olha, de jeito nenhum. Levanta, abre a janela, clareia, tudo que você tiver que fazer primeiro antes de abrir o celular.
E nós sabemos disso, nós orientamos as pessoas sobre isso. E muitas vezes, Emília, nós temos dificuldade em cumprir. Sim. Então, Uma é vez aquela eu questão do comprei ser um humano. relógio analógico. Um despertador. Na verdade, lembra como que era? Sim, sim. E aí você não Na verdade, olha ele mais o tem lá em celular. Eu tentei bom. isso, durou 3 dias. Ah, tá, eu queria saber. Porque eu falei assim, eu queria, eu tinha feito um propósito de sem celular das 7 às 7, das 19 às 7, era meu propósito. Pra tanto à noite poder, né, dar uma esparecida. Mas já começou com o Everest, né, amiga? Por que que não vai de pedacinho? Mas, Gradualmente, eu falo para as pessoas, vai gradualmente, é igual uma academia, né? Começa devagar. Ah, já começou subindo o Everest, Aí não, a primeiro desculpa, a a minha gente... desculpa era, como que eu vou despertar sem o despertador? Porque era meu celular. Sim. Né? Não tinha Então, como. eu comprei um relógio analógico. E pra não precisar olhar o celular, pra não precisar... Mas não adiantou, durou 3 dias por isso, né? Fui muito radical e tal. Mas também aos poucos eu não consigo. Mas você fala, não, eu vou abrir só um pouquinho, só para ver se tem algo urgente. Porque a gente deixou no silencioso, né? Aí vou ver se tem algo urgente. Alguém tá me falando com urgência. Aí você dá uma olhadinha ali, não tem nada urgente. Mas tem alguma coisa que você é curiosa. Você quer saber o que estão falando com você, né? Então, é disciplina. É disciplina. Eu acho que nós precisamos treinar mais isso, né? Aquela questão das desculpas que nós falamos naquela hora, né? Jogue todas as desculpas fora. Determina o que você quer para você. Né? A questão do estudo mesmo. Uma faculdade, 42 anos, 5 anos. E já fui direto para uma pós-graduação, né? Consegui. Não tinha na região avaliação psicológica, né? O que a aluna que fez? Reuni 48 psicólogos da região toda e trouxe a pós-graduação de Campo Grande para cá. Então, eu administrava essa pós-graduação assim que eu me formei. Então, você corre atrás quando você quer, né? Então, é porque nós não queremos mesmo. Porque se nós quiséssemos, né, realmente você consegue se disciplinar. E eu ia te perguntar uma coisa, né? Já nessa ideia de dicas. A gente tende a pensar que existe só uma regra. Você tem que trabalhar de tal hora a tal hora, você tem que produzir de tal hora. Porque eu até trabalhei isso com uma paciente minha, quando ela mudou de CLT para home office. Que ela ficava se pressionando, que ela não tava trabalhando às 3 da tarde. Mas você já entregou todas as suas demandas? Já. Tá tudo certo? Tá, mas eu tô livre. Tá tudo bem. Então, a gente acaba tendo na cabeça que existe uma regra, um horário específico que tem que trabalhar. Como lidar com essa adaptabilidade dentro do home office também, sabe? De que, por exemplo, eu vou trazer o exemplo meu, né? Eu funciono melhor depois das 3 da tarde, 3 em diante. A Miriam é de manhã ela tá lá e a gente é sócia, então você imagina. Ela manda as coisas de manhã, ela recebe à tarde. Porque eu não funciono de manhã. Não me peça nada de manhã, que dificilmente... Agora tá até melhorando isso. Mas geralmente eu não funciono de manhã. Então, existe mesmo essa adaptabilidade? Ou tem que ser? A regra é que a gente tem que trabalhar mais tal horário? Entende a minha dúvida? Para mim, não existe essa regra. É onde você se desenvolve. Você entendeu? Por exemplo, ela trabalha de manhã. Eu levantava às 4, só que 8 horas você podia bater Você conseguia falar comigo? Jamais. Mas eu não funciono. O meu organismo tem dificuldade à noite, durante a noite. E sim, tudo aquilo que eu não conseguia assimilar à noite, eu podia ler o que fosse, né? Mesmo que fosse... Não conseguia. Então, é de pessoas para pessoas. Eu acho que nós devemos cumprir normas e regras, mas não devemos ser tão rígidos assim, né? É uma questão tão embutida dentro de nós, principalmente mulheres, que a gente... Tem dificuldade, nós temos dificuldade no meio umas férias ou alguma coisa. Assistir uma série, mas espera aí, hoje é quinta-feira à tarde, você não se sente à vontade, né? Esses dias atrás ocorreu isso comigo, eu estava bem, né? Eu fui para o Japão, esse tempo atrás, fui fazer um curso, inclusive, lá, o ano passado, fiquei 22 dias, eu quebrei um dente. Gente, fiquei surda na aterrissagem, tá? Foi um caos. E aí, sabe quando você fica doente? Quebrou, tive vários problemas. 10 horas da manhã, ou então depois da tarde, segunda-feira, na minha cama, eu falava, peraí, é isso que você acabou de falar, não é comigo. Aí eu mesmo voltava para mim e dizia, sim, é com você, sabe?
Amanhã, você sabe se vai existir o seu amanhã? Não. Relaxa, descansa. O que você não fez hoje, você vai fazer amanhã. Tem alguém morrendo por isso? Não. Eu me pergunto, eu me faço. Ou então numa situação extremamente difícil, onde você vê algo onde você se cobra muito, você exige demais de você. O ser humano é muito isso, né? E ele esquece que é passageiro. São fases, né? Então eu costumo trabalhar em equipe, quando a equipe é muito ansiosa. Aí eu falo, parou, fecha os olhos. Imaginem daqui 100 anos, fechem os olhos, daqui 100 anos, tá? Quem estará aqui nessa sala? Onde estarão os nossos filhos? Onde nós estaremos? Aí você vê uma coisa muito distante. Aí você diminui um pouquinho aquilo que você está aumentando demais, sem necessidade. Então, nós temos uma tendência a aumentar as coisas, entendeu? A complicar as coisas. Então, vamos diminuir, vamos usar esse direito. Tem regras? Tem. Né? Mas fazer uma análise e sinta-se à vontade. Você está feliz, igual ela falou, não consegue de manhã, dá conta do recado no período, né? Ou então começa a trabalhar, como a Mira, 3 horas já terminou todo o serviço, 3 horas está parado. Nossa, mas e agora? Entendeu? Não, eu não posso estar parada. Eu vou procurar alguma coisa para fazer. Aí tem aquele armário para organizar, você entendeu? Você fica procurando, você fica se cobrando. Não, eu acho assim, principalmente a mulher, nós somos muito cobradas nesse sentido. E aí vem além da cobrança, vem a culpa, né? A culpa. Eu ia perguntar sobre isso. Pergunte, Elaine. Porque assim, a gente, de todo mundo que nós estamos falando, nós somos privilegiadas. Por quê? Porque todas nós temos a casa adaptada ao home office, entendeu? Dentro da casa de cada uma de nós, eu posso fechar uma porta e não ver o que está acontecendo. Legal. Só que a grande maioria das pessoas que está em home office, né, principalmente da pandemia para cá, né, a maioria das pessoas não tem essa adaptação da casa. Então, ela tem que trabalhar ali na mesa de jantar. E aí, por exemplo, a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela está trabalhando para alguém, ou ela né, ela tá ali com a lojinha dela, virtual, com a prestação de serviço. Né? E da onde ela tá aqui, ali está a pia cheia de louça. E a criança derrubando tudo. Mas vamos até tirar a criança da equação. Porque assim, eu percebo que um homem, ele abre o notebook e pode ter 3 elefantes e 2 dinossauros em cima da pia. Ele olha o notebook. Mas nós, mulheres, a gente consegue ver o armário, a cama que não arrumou. Parece que toda essa nuvem tá em cima dos meus ombros enquanto eu tô trabalhando ali. E aí, como que a gente faz com isso? Porque isso não tá sobrecarregando essa mulher? Muito, muito. Eu tenho esse trabalho diário, tá? Eu tenho uma filha de 39 anos, né? Que está grávida e ela tem uma loja ali, o Banho e Tosa, dentro de um amigão, é dela. E eu tenho trabalhado muito isso. Ela pode estar ali no telefone durante a parte da tarde, né? Porque não tem a babá, não vai, só vai na parte da manhã. E se tiver a louça, então ela não consegue. Então é um trabalho que eu faço dentro da minha própria casa, né? Dentro da minha própria família. A pessoa entender que não tem problema, ela não ter culpa, sabe? De ficar aquilo ali hoje, às vezes, né, ainda mais grávida, sente dores nas costas, é uma gravidez de 39 anos, então já é uma gravidez mais complicada, como diz geriátrica, né? Geriátrica, porque acima dos 35. E aí, eu trabalho muito essa questão. Não se culpe, pare, sempre volta. Eu trabalho muito também essa questão de você voltar para trás e analisar 2 vezes. Você está desesperada com alguma coisa, extremamente preocupada com aquilo que você tem para fazer, está atrasado ou você não consegue deixar. Tem 2 opções. Escolha a que te faz mais feliz. Escolha a que te faz bem. Você pode. Você é inteligente. Você tem esse direito. Não é uma empresa que está te cobrando horário, que você precisa entregar aquele trabalho, você ganha para isso, cumprir o seu horário, é mais difícil. Agora, nesse caso, não. Você pode se adaptar e entender. Você pode deixar. Então, um trabalho que as psicólogas que atendem em terapia, né, estão intensificando. Porque a ansiedade, você percebeu o nível de ansiedade? Eu tenho atendido muitas pessoas. Eu trouxe um dado, que desde a partir da pandemia, quando aumentou o trabalho doméstico, as menções aos problemas de saúde mental aumentaram 1.745%.
Eu não sei nem fazer essa conta. E eu sou formada em matemática. Nas sessões de terapia online. Outra coisa aqui. A partir da pandemia, que aumentou o home office, a idade média de burnout nas mulheres caiu para os 32 anos. Isso, ou até menos. Mas a média, Isso, né? isso. A idade média caiu para os 32 anos, que ele era muito mais adiante, né? Era geralmente, vamos dizer assim, na virada dos 40 e caiu para os 32 anos. Aí vincula bastante a questão do isolamento social para as mulheres. Ah, tem essa questão também. Isso. Porque assim, quando a gente Isso. trabalha em uma empresa, a gente sai de casa. A gente tem que se arrumar, a gente tem que pôr o pé na rua, tem que pôr a cara no sol, Mona. A gente escuta a amiga contar o leite Isso, ó, errado. esse contato aqui, Isso, ó. fala boa tarde pra secretária, fala boa tarde pra não sei quem, você conversa, você troca uma ideia. Quando você larga esse ambiente de trabalho e passa a trabalhar em casa, de casa, você perde esse contato. Eu tenho uma polêmica agora, porque eu Vai. falei uma frase e essa frase pode ser interpretada da maneira incorreta. Convívio social não é com a família. Tô certa, doutora? Sim. Convívio social não é churrasco de domingo na sogra, não é sair com a irmã. Convívio social é com alguém que não é da sua família. E isso é muito importante para quem está em home office e para os idosos. Muito. Os idosos estão sofrendo de depressão porque não tem convívio social. Mas toda semana a família inteira tá lá dentro. Convívio social não é com a família. Não. Agora, o profissional que fala. Não é com a família. E você percebe isso, porque, por exemplo, tá todo mundo lá, tem um casal lá, a família toda vai lá. Tá, todo mundo. Não estou fazendo uma crítica, tá? Mas todo mundo tá lá. Aí, alguém sentou ali, do lado, né, daquele velhinho, para perguntar como é que foi o seu dia. Conta alguma coisa do seu passado? Alguém fez isso? Não. Aí todo mundo conversando, todo mundo se distraindo socialmente, os filhos, os netos e tal. Mas raramente você vê aquele que senta do lado desse idoso para trocar uma ideia com ele. Eu fiz um trabalho no asilo. Gente, é uma das coisas assim mais ricas, inclusive eu me cobro um retorno. Por isso aquela questão da diminuição. É um trabalho muito rico. As histórias, né? Um deles andava com um saco branco sempre. Ele não podia, se ele ia lá para fora, ele ia com esse saco, todo lugar. A história dele estava todinha ali, a vida dele estava todinha ali. Então, esse convívio social, ele é necessário, é social mesmo, não tem nada a ver com a família. E os homens, eles falam assim, eu vou pro futebol no final de semana. E é nós. A diferença do homem e da mulher é muito grande. Luzia. Eu vim foi pra Eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre isso, meu genro ama jogar futebol. Não, mas é que assim, eu percebo que os homens, eles não têm, quando casam, eles não têm uma quebra no que eles fazem. Eles continuam jogando futebol quarta-feira. Eles pode Vai lá, bater aí, pode bater. Falar sobre isso. Pode. Mas não é verdade? Eles não quebram. A mulher parece que tem algo ou que a sociedade impõe, ou que tá na cabeça dela mesmo, que ela eu já precisa ia perguntar, quem mudar. é que foi que falou porque ela não pode encontrar não com as pode. amigas no sábado à Exatamente. tarde? Este final de semana, Que é só com a família. o namoro leva as meninas pro futebol pra ver também como é que é, e no outro final de semana eu levo pras minhas amigas, e assim as coisas vão, né? Isso. Porque senão a isso. sobrecarga é muito grande e não tem nenhum escape, né? Por que você queria apertar? Pode? Não, por causa dos homens, você estava falando, aí você ia perguntar para mim e falar assim, que polêmica. Você sabe que polêmica, porque eu vou ter que concordar com a Miriam agora, entendeu? Eu não vou poder não concordar com ela, porque eu concordo com ela totalmente sobre isso, né? O homem, ele tem essa tendência. E é a mesma coisa, tem um filho, né? Eu sempre falo para quando tiver, por favor, quando você tiver um filho, você não fala assim, ai, cuida ele para mim, para eu tomar banho. As mulheres não falam assim para o esposo? Cuida para mim, para eu tomar banho, né? Por que para mim? De quem é o filho? Parece que a gente tá pedindo um favor, E é uma algo... frase que as mulheres usam, né? Ai, pega isso para mim. Pega uma, sabe? Solicita como se estivesse fazendo um favor para ela, como somente ela tivesse a obrigação com o filho ou com a casa, né? Você trabalha fora, o dia todo fora, você chega para casa, né? Eu trabalho com muitas mulheres assim que chegam em casa, é um terceiro turno, é um quarto turno, né? E eu vou orientando.
entenda que tem que ter uma divisão. A mulher não precisa ficar sobrecarregada. Botando lenha na fogueira, né? Como diz a Já Miriam. tô até anotando. Não, Botando lenha na fogueira. agora eu vou falar aqui uma história que eu contei pra elas, quando a gente ainda estava discutindo temas, e eu falei, gente, tem uma questão. Porque assim, olha, o que eu comecei a ouvir das pessoas? Que as mulheres trabalhando em home office estavam muito sobrecarregadas, por várias dessas coisas que nós estamos falando. Isso. E também porque começavam, já que você tá em casa, né? Liga pro pedreiro já e tarará. E aí, eu comecei a ouvir mulheres que o marido estava em home office. Porque eu falei, não, a gente tem que pôr na balança. E eu ouvi um caso muito legal essa semana, em que eles encontraram um super equilíbrio. Ele assumiu algumas coisas dentro da casa e ela faz o de rua. Mas a história que eu tinha ouvido, que eu contei para elas quando a gente estava nessa discussão, foi a seguinte: os maridos entraram em home office, show de bola, e aí sobrecarregaram as esposas, porque assim, o fulaninho não pode brincar, não pode bater bola. Olha, eu tô me atrapalhando, eu tô aqui né? Eu tô aqui trabalhando e a criança tá fazendo barulho, tira a criança de casa. Já que você vai pra rua e eu não vou, passa no banco e resolve tal coisa. Entendeu? E aí, assim, o marido em home office, o homem em home office, nós temos uma sensação, parece, de que ele consegue se organizar para ter o que ele precisa, o que todo mundo precisa para trabalhar. Silêncio, não interrupção, e o que tem que ser feito fora, ele delega. E aí a gente, mulher, quando vai pro home office, a gente não tem o silêncio, a gente não tem O auxílio e a gente ainda tem a sobrecarga de estar com o serviço da casa que Sim, a gente se cobra de que a muito. gente tem que correr atrás. E para complementar ainda, quando o marido está, né, a mulher ainda fala silêncio porque o seu pai está trabalhando. O papai está trabalhando, não faz barulho, né? Ainda ajuda, mas ainda esse marido a ter um trabalho totalmente. Eu tenho acompanhado, né, às vezes, da família, né, pessoas da família, que está, nossa, entra ali naquela salinha dele ali tranquilamente. E se o filho entra, a mãe já corre lá. Não, papai está trabalhando aí. E não deixa. É porque a gente auxilia o homem a ele poder conseguir trabalhar. Mas o homem atrapalha junto com a criança. Porque se a criança vai falar alguma coisa, tipo, mãe, pai, cadê a chuteira? Ele vai falar assim, não sei, pergunta pra sua mãe. Não, pai, nesse momento você tem que falar assim, calma, filho, vamos procurar juntos a sua chuteira? Vamos lá, eu vou, porque a sua mãe está trabalhando, fica aqui. Entendeu? Mas se fosse uma mulher, ela nunca falaria, vai lá perguntar pro seu pai. Ela iria resolver. E aí, nisso, a mulher não consegue trabalhar, a mulher não consegue fazer as coisas da casa direito, o serviço da casa, não consegue se ver como uma boa mãe, porque aí ela joga tudo naquela criança. Ai, você não me deixa em paz. Aí, não sei o quê. Aí ela vem a Detalhe culpa. importantíssimo. Super. Descarregar a criança. Descarregar na criança. E aí vem uma culpa, e aí essa mulher, no final do dia, ela tá derrotada, tá com o sentimento que ela não faz nada direito, ela não presta pra nada, e pra que eu vou viver desse jeito? Exatamente. E a culpa, sabe? A culpa de não estar servindo ao marido, porque a criança ainda está fazendo bagunça, e acaba xingando, acaba perdendo a paciência, acaba desestruturando mesmo, né? Que é aquela questão de você gritar com a criança, querer que a criança tenha aquele comportamento de adulto que ela não vai ter mesmo. É uma coisa que a gente percebe muito, né? Os pais querendo que essa criança tenha um comportamento normal, não faça birra, não bagunce, não derrube, certo? E aí acaba gritando, já estressada por isso, e acaba descontando. Até mesmo, Miriam, você sabe disso? No relacionamento do casal, né? Surgem essas divergências, justamente por isso. Mas é porque também é uma cultura, né, gente? Como é que foi lá atrás, né? Por exemplo, na época dos nossos pais. Eu venho de uma família espanhola. A minha mãe serviu o prato do meu pai, né? Até enquanto ela conseguia andar. O prato do meu pai era servido. A garrafa de café era aqui, na frente depois, certo? Após tirar o prato do meu pai, ela pegava o café do lado, na frente dele ali, ó, e servia xícara de café e dava na mão dele. Eu percebo que a gente, às vezes, se cobra um papel assim, meio que nem esse, só que
tanta coisa mudou nesse tempo e que não tem como a gente ter mais esse papel. Porque a gente está falando aqui do caso de mulheres que trabalham fora Sim. também. Então, não é uma mulher que fica exclusiva no serviço de casa, que já é muito pesado, que Muito. já é, né? Então, é uma mulher que trabalha fora, trabalha dentro e trabalha dentro fazendo as coisas de fora. E ela quer trabalhar. Eu recebo, assim, tanta mensagem falando assim, eu sou confeiteira, eu faço laços, eu faço isso. Só que eu sinto que eu tô nadando contra a maré e nunca chego lá. Mas eu tenho dados. Fale. Tá? A moça dos dados. 2022, eu sou a menina dos dados. Eu 49% dos lares do Brasil são sustentados pela mulher. E quando a gente chega no Nordeste, Pernambuco, Sergipe e Maranhão, vai para 53%. E desse grupo, dessas casas, que são as mulheres que sustentam, 29% elas são mães solo. Isso mesmo. É muito alto, né? É muito alto. Então, assim, é Assustador. assustador. É assustador. É Não assustador. tem como ser sã nesse Gente, quadro? a saúde mental, eu falo, depois vem o desequilíbrio. Por isso essa geração, né, dos filhos em cima. Os filhos estão crescendo dentro desse ambiente, onde a mãe está sobrecarregada, né, onde a mãe é que comanda tudo. E é aquela vivência, né, ele está crescendo com essa Então, realidade. e na minha pesquisa empírica, que eu saí mandando mensagem para todo mundo que eu conheci, perguntando, o que as mulheres me responderam? E os homens não. Conte. Fala. Então, os homens disseram que, sim, algumas vezes eles trabalham um pouco além do horário. Como é esse pouco além do horário? Não, era para eu parar às 18, eu vou até às 18h30, às 19, porque eu já tô na sequência do raciocínio, eu termino aquilo que eu estava fazendo. Show de bola. Mas as mulheres com quem eu falei relataram o seguinte, que elas encerram a casa e aí naquele momento que pós-banho e tudo, em que a gente faria o vou relaxar, elas se sentem, poxa, já que eu vou ter esse tempo livre, eu tenho uma coisa pendente lá. Abre o computador e vai trabalhar com a Eu família tenho uma planilha para dormindo. fazer, eu tenho um relatório para fazer, vou aproveitar para fazer Elas agora. abrem o computador e ainda, trabalham mais, porque no que seria momento de descansar, como o serviço pendente está a um computador de distância, voltou a trabalhar fora do horário normal. E aí ela vai trabalhar depois das 8h30 da noite, a hora que toda a casa foi dormir, ela vai trabalhar. É como se ela estivesse descansando, é uma culpa, né? Mas peraí, eu não posso descansar. Ficou pendente. Ficou pendente. Porque ela foi interrompida o dia inteiro. Aham. E aí a sensação é que não deu conta, que não deu certo. E a gente que trabalha com internet, com celular o tempo todo, é muito difícil essa linha de quando eu estou trabalhando, quando eu não estou trabalhando mais, né? De interromper. Pronto, acabou meu expediente. Tu Que consegue? horas? Não consigo, porque é uma mensagem que chega no pós-horário. Mesmo que a gente fala, às vezes a gente manda até para os clientes e fora do horário. Não precisa responder agora. Mas não é assim. Eu vi até uma médica falando sobre isso, que quando ela recebe uma mensagem, aí fala assim, doutora, a minha filha tá assim, assim, assado, tô com uma dor de barriga, não precisa responder agora, mas assim, cara, quando você me manda essa mensagem, eu parei o meu momento com a minha família, eu desconectei, eu pensei no seu problema. E aí, pra eu voltar e eu não responder, não é assim. Eu vou ficar Ela com fala essa pendência até amanhã cedo, pipocando na minha cabeça. Não. Fala assim, então não me mande mensagem se não for extremamente urgente. E é uma coisa que eu tenho refletido e pensado, assim, a gente não pode ficar mandando WhatsApps, o que você faz tanta coisa, programar mensagem. Nossa, Quem já isso pensar falta que muito podia no ter no WhatsApp, gente? Fica Isso aqui falta o nosso muito. pedido, Domingo programar à noite. envio de mensagem. Eu que sou noturna, eu sinto muita falta disso, porque, por exemplo, esses dias eu tava na minha insônia, e aí Eu deixo no eu rascunho. lembrei 4 horas da manhã de um negócio que eu tinha que lembrar pra cedo. Só que era 4 horas da manhã, ou seja, eu não ia acordar cedo para fazer aquilo. Então eu tinha que mandar mensagem. Eu mandei 4h30 mensagem pra pessoa. Falei, olha, você me desculpe estar mandando 4h30 da manhã mensagem pra você, mas é a hora que eu lembrei e eu estou acordada agora. Então, é isso, resolva.
poderia ter o programado para a mensagem chegar às 7 para aquela pessoa. Ia É ser porque lindo, só colocar Você o sabe que eu rascunho. faço? Não adianta, Porque porque aí outro depois dia vai ter você que levanta. É porque quando você Elaine, rascunha, aí ele exatamente. coloca ali em cima. Mas daí Isso. no outro dia de manhã, eu só envio, entendeu? Daí eu pego a lista e vou enviando. Você. Comecei essa prática não faz muito tempo, É. mas foi o caminho que eu encontrei. Eu também encontrei Para o não rascunho. esquecer, Exato. deixa tudo. Todas É. as mensagens urgentes que eu tenho que mandar, todas no rascunho, elas ficam as primeiras ali, tudo no rascunho. No outro dia de manhã você acorda, vai mais ou menos. E só clicar o dedinho que e mandar. tem dia que é esse o meu BO, né? Eu não vou estar lá cedo para enviar. Eu gostaria muito do programado. tivesse o programado, seria eu gostaria ótimo. muito do programado. Se Porque tivesse você programa quando eu saí a da hora. justiça, quando eu pedi exoneração da justiça, que também foi um momento de coragem, né? Porque primeiro que você alcança, né, um concurso, poxa, você batalhou pra estar lá. Aí tem a estabilidade, aí tem isso. Então, assim, na hora de falar tchau, você fala, certeza? Vou mesmo? Se for, fui. Mas as pessoas com quem eu trabalhava, foi interessante que algumas falaram assim, nossa, agora você vai ser empresária, você vai trabalhar a hora que você quiser. E eu falei, verdade, agora eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Só que, geralmente, quem é SLT não sabe que quem é empresário quer trabalhar numas horas meio estranhas. Vai trabalhar a hora A que gente quer. quer trabalhar domingo, a gente quer trabalhar sábado, a gente quer trabalhar às 5 da manhã, a gente quer trabalhar em horários aleatórios. Porque é uma questão de sobrevivência da sua empresa. Então, e você quer aquele É você sonho. para você agora, né? É de você para você. Então, você realmente trabalha só a hora que você quer. Só que você quer trabalhar em horários que o CLT, que o concursado, não pensam em trabalhar. Então, assim, quando eu era concursada, eu deixava, se tinha uma lista de pendências, ela ia ficar lá, porque o meu trabalho estava lá, dentro da justiça. Domingo à tarde, eu ficar pensando naquilo, não ia me resolver. Hoje, a situação, a questão me persegue. Ela vai comigo para casa. Vai, você leva. Eu levo para casa. Então, às vezes, naquele momento que... Ai, mas não era para estar com a família? Tá, mas ó, a família já tá, igual você falou. Estamos todos na mesma casa, mas as crianças estão brincando. O outro tá fazendo churrasco. A outra tá montando um quebra-cabeça. Por que não? E eu quando acho- você vê, você abre, resolve a sua pendência e segue a vida. Só que eu fico Mas não é pensando, legal. então, será que assim, às vezes eu me coloco assim, é ai, eu não ausente. preciso ter. Não, gente, eu tô aqui, tipo, tô nas minhas férias, tô aqui, mas tô trabalhando e tô não sei o quê. Será que é tão inofensivo assim? Trabalhar em qualquer hora, em qualquer lugar, no meio das pessoas? Porque eu tenho a sensação que isso tá fazendo algo ali no psicológico, no Eu emocional. tenho quase certeza. Não é? Porque Você é tem a dife- sensação, eu tenho aí, quase tá certeza. Não é recomendado. Não é recomendado. Entendeu? Por exemplo, chegar, às vezes eu vejo muito isso, você vê nos restaurantes, né? As pessoas, elas estão almoçando, o prato tá aqui, o celular tá aqui do lado, né? Jamais. Né? Só se for uma guerra de alguma coisa assim, caso contrário, nem vira, é hora de almoço. Mesma coisa numa mesa, onde tá todo mundo, vamos jantar fora, todo mundo. Aí toda hora a Miriam vai lá e nós estamos aqui às 4 conversando, entendeu? Não esquece, agora é nosso momento. Tanto é que quando eu estou atendendo alguém que tem alguma coisa urgente que eu preciso atender, seja um candidato, onde eu estou avaliando uma empresa. Se tem alguém doente, né? Eu tenho o pai dos meus filhos, ele é acamado. Ele é acamado mesmo. Mora com a minha sogra, né, que eu sou separada há 18 anos já, que tem 90 anos. Então eu deixo e falo, olha, se tocar o telefone e for de algum lugar, eu vou pedir licença para você para atender, tá? Sim. Eu dava as palestras, eu morei com meu pai 2 anos até ele falecer, 99 anos. Nas palestras eu já falava, pessoal, tô deixando aqui o meu celular, se tocar e for eu vou precisar atender. Eu vou pedir licença para vocês e eu vou atender, certo? Somente, porque eu sempre deixo claro, eu acho muito, Luzia, não é nem a profissional. Desrespeitoso, né? Muito desrespeitoso, muito, né? E você mistura mesmo. Você tá de férias, né? Relaxa, gente, o mundo não vai acabar, sabe? Se você não tivesse, mas só eu que vou conseguir resolver. Não, mas isso aí vai ficar dependendo. Não! É porque as calma. urgências, elas são raras. Só que Isso. com a desculpa das urgências, a gente torna Tudo urgente. tudo Isso. urgente. E uma Isso. constante. E quando tudo é urgente, nada é urgente. Nada é urgente, Isso. exatamente. Isso e faz aí, mal. filha, Urgente. aí Como é que não- se a diz? gente vai no Prioridade buraco. não tem plural. Ai, prioridade esse. Não, então nada é. Exatamente. Prioridade não tem plural. Isso mesmo. Exatamente. Isso É mesmo. isso Você aí. tem que saber
Como que é o nome daquele quadro que eu já esqueci, que a gente indica as coisas? Essa eu gostei, gente. Gente, acho que a terapia que eu vou passar para a Miriam pra gente vai ser o lembrar também, seguinte, né? de memória. De memória. Memória. Eu tô memória. precisando, eu Amiga, eu não posso falar nada, tá? Eu não posso falar A nada. ponta da agulha é o último. último, quando é, a gente, gente é Então, mas e o da palavra, indicação? Como que era o Até nome? você fez a gente esquecer, que você pega a gente nesse no susto. pulo. Não, então peraí, ó, eu vou apertar aqui, aí vai aparecer aqui, tá bom? Peraí. Este quadro que a gente indica. É muito fácil aí, né? Tá, nos seus tecendo comentários, só teve aquelas 2 manifestações? Ninguém teve mais dores, mais profundas? Não, veio aquelas Olha ali. só. Mas é que Então, o povo tá mais bem eu resolvido do pus que... bem Estão bem rapidinho, não deu resolvidos. tempo. Mas vamos lá, indicações, porque já deu uma hora, Elaine Messias. Eu não falo nada. Marina, você trouxe alguma indicação? Tem um livro que eu gosto bastante, eu tô lendo ele digital, para variar, que é da Isabela Matti, que é uma influenciadora e hoje empreendedora, enfim, bem jovem, que é o Jovem Digital. E ela pensa bastante coisa nesse novo formato de jovem, que eu imagino que a Luzia deve lidar bastante, são jovens que funcionam diferente. Nós já tínhamos a mente mais CLT, né? Mas e agora, como é lidar com esses... Cara, esse é um ponto que eu acho que a gente não pode passar sem falar nesse Muito, episódio. Aí, ó, tá vendo? Eu super. já vou muito passar de modo. interessante. Super. Minha filha já leu esse livro. Como Vai, tá isso? Então, Voltemos. eu ainda não aprofundei no livro, eu tô só no comecinho dele, mas Mas é eu um quero tema saber muito ouvir da bom. Luzia. Você tá há muitos anos, porque você começou quando criança a atender, né? Então, assim, você já tá há muitos anos na estrada, Mas mas... eu comecei a trabalhar muito cedo. É, né? você começou, Não, é exatamente. lógico. Então, Eu já era do RH. Tricote. Em 1980 e poucos eu já era RH. isso. Você percebe a mudança no perfil de quem você tá contratando? Que é uma coisa que eu e a Helena, a gente sempre conversa sobre isso. Muito. Como E não que tá? só- Como que é Ó, essa não mudança só de no perfil? perfil das pessoas que eu estou contratando, mas das pessoas que... Tanto é que agora a integração, ela mudou, ela tem que ser diferente. Eu trabalho muito nas empresas, não faço a integração, faço acolhimento. Os jovens precisam, as pessoas precisam ser acolhidas nas empresas, né? Não aquela coisa, as empresas, se elas não trabalharem a humanização, né? Que é você olhar o colaborador de uma forma humanizada, não fica, eles vão embora, né? Eu estou dizendo assim de uma cultura diferente, por exemplo, Dourados e Ponta Porã, tá? A cultura de Ponta Porã é diferente. São Paulo, né? E Dourados, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, eu fui avaliei umas 50 pessoas mais ou menos no mês passado, em Prudente, Araçatuba e Votuporanga, né? Então, é totalmente diferente a cultura, os candidatos para as vagas são diferentes. Diferente em que sentido? O paulista, ele tem uma forma diferente de, até mesmo a questão dos estudos, vocês podem não acreditar, mas a região que eu estive ali, a maioria das mulheres são independentes, moram sozinhas, né? Mas não são muitas que terminaram, que foram para o ensino superior. Certo? Já vem por aí. Então, aqui você percebe que as pessoas correm mais atrás. Só que eles são mais acomodados, né? Não estou falando mal de sul-mato-grossenses, porque meus filhos são sul-mato-grossenses. Eles são mais acomodados no sentido da empresa, do próprio processo em si dentro da empresa, mas eles procuram a capacitação maior do que lá. Tá? Então, por isso que você tem que saber, nessa avaliação, até mesmo, eu falo, eu sou especialista também, esqueci de falar, em leitura corporal, né? E a questão da fisionomia, e a forma das pessoas se portarem. No estado de São Paulo é outra. Comportamento E quando eu não falo, verbal, né? Quando eu falo, chegou uma pessoa na entrevista, e essa pessoa conversou, extremamente bem arrumada, comunicação excelente, muito boa, né? Aí eu fiz algumas perguntas para ela relacionada a algumas outras coisas pessoais, e o RH estava comigo, que foi maravilhoso trabalhar em dois, assim, né? Dificilmente eu faço isso, estou sempre sozinha. E aí ele fez umas perguntas técnicas para ela da concessionária. A hora que ela saiu, ele virou para mim e disse assim: o que você achou dessa candidata? Aí eu virei para ele e disse: essa candidata mente. Uma excelente de uma candidata. Aí ele virou para mim e falou: Luzia, essa candidata mente. Aí ele falou: agora você me responde, por que você descobriu que ela mente?
E eu falei, porque dependendo da pergunta que eu fazia para ela mudava a postura do corpo e a fisionomia, principalmente daqui para baixo. Ela muda automaticamente a postura do corpo. Aí ele disse, e eu descobri, porque ele fez perguntas técnicas, uma produção que seria máximo 20, 25, ela disse que produzia mais de 60 na concessionária anterior. Então, eu falo, são pequenos detalhes que você vê pela cultura, né? E aqui é diferente. Na entrevista, você tem que olhar outros detalhes. Tá? Então, cada um tem mais uma característica, dificuldade. mas tem alguma coisa geracional? Porque o que a gente comenta é o seguinte, a gente fica tricotando. Eu adoro tricotar. A gente tem a impressão que as pessoas querem muitos direitos atualmente e poucos deveres. Ou querem ganhar um salário, mas não querem fazer o que precisa ser feito para Às chegar. vezes, a gente vem de uma geração que teve que ralar bastante e tudo, e que a gente não tinha essa casa hotel que é fornecida hoje, né? Não era quartel, mas também não era hotel. Exatamente. E a maioria das vezes chega a dar um incômodo, porque parece que eles não têm nem senso do normal, assim. Porque é outro normal. Mas é verdade, é a realidade. É a realidade, é muita dificuldade. Tá? Tanto é que eles não se importam mais de sair. Você tá ali, você aguentava tudo, né? Na minha época, né? A gente suportava tudo. Era humilhação, assédio moral não existia, certo? Passamos muito por isso, né? Eu tinha um gerente que ele batia no banco, batia assim, me chamava na frente do cliente, humilhava totalmente uma coisa que ele pediu para fazer e você chorava as lágrimas que você tinha e voltava lá fora e ia para o trabalho. Hoje não. Se você levar um pouco o tom de voz, se você falar uma palavra, eles viram as costas e vão embora. Né? Eles não permanecem. Então, essa geração de hoje, dificilmente, como você falou, meu filho dela está há 15 anos no banco, né? Claro que quando ele começou, ele também queria. Um ano e pouco, não, porque eu não vou ficar, porque eu não sei o quê, né? Até você falar, não, você vai amar, coloca amor naquilo que você faz, né? Então, eu procuro trabalhar muito isso nas empresas, tá? Vocês que lidam com isso, faça você a sua avaliação, né? Coloque amor naquilo que você faz. Você tem que ter orgulho de que você faz. Não faz isso pelo esse uniforme que você está usando, tá? Eu sempre digo isso. Não precisa fazer isso por esse uniforme. Faça isso por você, para você ter orgulho da esposa que você é, da mãe que você é, da avó que você é, do funcionário que você é. Então, eu pego neles, para eu conseguir resultado hoje, eu estou mexendo com o ego das pessoas, para elas entenderem que tudo depende delas. A felicidade dentro da empresa depende delas. Eu não posso ser o que a empresa é. A empresa não é correta comigo. Também não vou ser. Mas vou me esforçar nada, não vou fazer mais além de jeito nenhum, né? Não vou, porque a empresa é isso. E quem é você? Eu quero saber quem é você e o trabalho. Que tipo de funcionário você é? Tá? Então, é um trabalho bem individual, bem interessante, que tem funcionado muito nas empresas. Porque senão, Miriam, essa geração, ela não fica. Você não consegue fazer com que elas fiquem dentro porque das de empresas. maneira alguma a gente está aqui defendendo o assédio moral, É, né? não Em é- nenhum momento é isso, assim, São até questões, assim, simples do dia a dia, sabe? De, por exemplo, um que a gente leu esses dias, que o rapaz foi trabalhar, começou a trabalhar. Depois de alguns dias ele desapareceu, não apareceu. No terceiro dia que ele não apareceu, não mandou recado, não deu nada, a gestora mandou uma mensagem: oi, tá tudo bem com você? Ele respondeu: tá tudo ótimo. É que você não veio trabalhar. Minha mãe não pôde me levar. E é isso. E assim, É isso, e o senso Elaine. de responsabilidade com, sabe? Como se Já eles não aconteceu de entendessem. irem na entrevista de emprego com a mãe, junto com você? Já chegou lá com a mãe? Adivinha, né? Eu ouvi falar que tá acontecendo muito. Eu falei, será que é preciso verdade? Adivinha, né? É Eu verdade, preciso de então. 5 Não. segundos com o meu objeto de transição. Não, e outra coisa, você pergunta pro candidato quem responde a mãe. Aí você tem que... A Você mãe tem, entra. sim, aí você tem Não, que mas dizer a mãe assim... pode entrar. Às Não vezes a pode, mãe vai- quer entrar, não pode, mas eu já deixo bem claro nas minhas entrevistas. Não, mãe,
Pode ficar. É sua mãe? Mas, gente, a hora que eu já vejo a mãe, imagina, Eu eu preciso me recrutadora há recuperar. 50 anos. Tem como a gente entendeu? fazer uma pausa? Aí eu já olho É ali. até legal já deixar é a mãe travar. 50%. Entra, vamos ver o que vai dá acontecer. vontade, né? Entra aí que eu quero ouvir. Entra isso para ver. Às vezes, E a mãe que exatamente- responde? Exatamente essa questão. Eu quero que entre para eu ver essa relação. Eu pergunto pro filho, a mãe responde. Aí eu falo, mãe, eu quero que você me responda. Eu pergunto. Tá? Então, tá resumindo, né? Ou é alguém que precisa muito de ajuda, eu vou contratar para salvar ele da mãe dele, entendeu? É, porque às vezes o pobre coitado, o B.O. nem é ele, né? Às vezes o B.O. é a mãe. O B.O. é a mãe, então vou Verdade. contratar essa pessoa para eu poder ajudar. Eu olho bem A assim se e falo, livrar lá. filho, não foi à toa que você Gente, tá aqui então, não, você ó, foi tá mandado aqui para constatado. mim. Eu vou fazer um alerta aqui, ó. Está constatado, é verdade que tem gente indo pra entrevista de emprego com a mãe. Vai com a mãe. A gente pra achava que era meme, gente, a gente é muito ingênua. é A gente ainda verdade. achava que Se era é meme. pra te salvar, a Luzia deixa. Mas se você pra quiser ser acabar. contratada, você leva a sua mãe, que dependendo da situação, vai na empresa que ela Eu já vi trabalha. caso de demissão da pessoa. A fulana foi demitida, aí a mãe ligou pra patroa Sim, pra ver. Já aconteceu também? isso bem. Empresa. aí, tá vendo? O pai ir lá tirar satisfação. Por que o filho foi demitido? E o pai tirar satisfação. Porque você veio aqui, tá explicado, tá aqui, ó. Se o senhor veio aqui tirar satisfação, explica por que seu filho foi demitido. É quase Exatamente, isso, né? exatamente isso. Por quê? Tá explicado aqui, ó. Ou então a pessoa não é contratada, certo? Ela não é contratada e aí ela vem com grosseria, né? Na versão dourada, muitas vezes tinha motorista, há muitos anos atrás, quando eu entrei, que falava, aí depois eu tava lá, aquela psicóloga lá me reprovou. Era eu que tinha reprovado, entendeu? Não era ele que tinha reprovado, né? Então, muitas vezes, eles usam isso ou com agressividade já ali, para perguntar, né? Aí você já percebe, por que você já não vai contratar? Justamente por causa da forma dele responder, né? Ou você está orientando num teste, um teste de atenção concentrada. Olha, você faz assim. As pessoas todas na seleção em silêncio, atenção concentrada, você olha, a pessoa está fazendo assim. Aí eu chego discretamente e falo, não é na vertical, é na horizontal. A pessoa ergue a cabeça, vira para mim e fala, tanto faz. Ele tá procurando Já emprego, aconteceu. gente. Procurando emprego ali, fazendo uma avaliação psicológica, ela vira para mim, numa orientação de teste, e fala, tanto faz. Eu penso, tanto faz, mas aqui você não trabalha. Entendeu? Nossa, é Tanto pra faz. acabar. É porque daí, você tá testemunhando Como Ele que vai obedecer lidar? dentro as da, suas da estruturas, empresa. as suas Não é estruturas. aquela desobediência naquele momento. As É a suas- estrutura dele, a Exatamente. personalidade, o temperamento dele. Ó, aí a gente cai. Vou eu criar polêmica. Porque a questão do não reprovar crianças, né? Porque às vezes as pessoas falavam assim, eu escutava as pessoas falando. Mas a Miriam tirou nota em tudo, mas só em geografia e história. Que ela nem vai precisar disso na vida dela, deixa a menina ir pra frente. A escola, o currículo escolar, ele era para demonstrar que você tinha capacidade, maturidade, estrutura, disciplina para, com 12 anos, dar conta deste conteúdo todo junto. Cada conteúdo é dado por um professor, porque cada professor estudava um conteúdo, mas a ideia era que você desse conta do globo. Certo? Porque daí você tinha uma estrutura de Não maturidade era para nem ir todo adiante. conhecimento, né? Não! Isso. Era a gestão das tarefas para que você demonstrou que você tem maturidade para acessar novas tarefas mais difíceis no próximo ano. Certo. Senão você ainda não está maduro, fica para trás. Sim. Não é porque E aí não você estudou tira isso história. Você não pode Exatamente. reprovar a criança, passa ela de qualquer jeito, e aí a gente tá vendo aí a consequência. Analfabetos funcionais. E, É, viu, do e que outra tá coisa, não é só acontecendo. isso. E profissionais, recém-formados. Profissionais, né? É muito difícil você, hoje em dia, verificar nas mãos de quem você vai entregar, por exemplo. Mesmo que tenha um diploma, né? Ou de psicólogo, ou de médico, ou de dentista, qualquer coisa assim. Né? Hoje nós precisamos tomar cuidado Pra com pedir relação a socorro. isso, certo? Vamos lá. Rapidamente, sua indicação. Eu trouxe uma pilha, ela pede rapidamente. Ah, ela pode, né? Não, tá. É o seguinte, gente, eu vou mostrar esses dois rápidos, você olha depois, tá? Um é pra home office e o outro é Mar de Mães, que é pra mães que estão precisando. Como que é o preço aí?
Mar de Mães, esse. Ai, minha filha vai querer Tá. comprar. Né? É. Se ela já não comprou, ela vai querer É. E o home office. Ai, que Aí, legal. sobre muito do que a gente falou aqui, esse do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, fala muito disso que a Luzia falou, da gente ser cobrado, de estar sempre produzindo, onde é que isso vai nos levar, por que que a gente nunca pode ter uma tarde de descanso, por que que a hora que você escuta o marido entrando em casa, você tá com as pernas pra cima, você sai correndo fazer alguma coisa pra Não li mostrar pra ainda, alguém. mas já recomendo também. E este é um dos que eu amo de paixão, que é o Como Superar Seus Limites Internos, do Pressfield. E ele fala sobre uma coisa que nos limita muito na vida, que é a resistência. O que que é a resistência? Sabe aquela mania de amanhã eu começo porque hoje eu vou organizar? Procrastinando tudo. A procrastinação é um dos tipos de resistência. Isso mesmo. E ele explica de um jeito muito fofo, porque ele usa a história da vida dele, como que ele foi vencendo essa resistência. Mas ele tem uma falinha aqui, que ele fala assim, ó, resistência e crítica. Gente, e ele é assim, ó, tá? Além dele ser pequeno, vocês estão vendo que Pouquinho. Nossa, cada capítulo amei, é pouquinho? Aham. É a ideia, é o suprassumo. E aí ele fala assim, ó... Se você critica outras pessoas, provavelmente o faz por causa da resistência. Quando vemos uma pessoa começando a viver seu eu autêntico, ficamos malucos por não termos vivido o nosso. Quem se realizou na própria vida quase nunca critica os outros. Quando fala, é para encorajar. Preste atenção a si mesmo. De todas as manifestações da resistência, a maioria só prejudica a nós próprios. A crítica e a crueldade prejudicam também os outros. Nossa, Já vou querer um livro dele. Se quer o Nossa, livro, tem aonde? maravilhoso. Na Companhia dos Livros, todos Maravilhoso. eles, tá? Gente? E a sua indicação, Luzia? Olha, eu geralmente, né, eu leio, não posso dizer que eu não tive tempo, porque isso é mentira, né, eu não me organizei em relação à leitura. Então, inclusive, na minha programação, todo início de ano, né, eu coloco assim, academia, leitura, tomar mais água, tananã, tantos livros, né, que minha filha... Inclusive, eu tive que pedir para minha filha fazer o seguinte, ela começa a ler um livro e eu outro. Aí eu falo, me cobra, porque o resto tudo eu corro atrás. Mas quando chega à noite, eu tenho que... À noite, 8 horas eu já estou dormindo, né? Aí eu começo a ler, aí ela fala, no outro dia ela pergunta, mãe, quantas páginas você leu hoje? Aí eu falo, então eu leio para quando ela... Eu não posso mentir. Então, para poder falar a verdade. Né? Gostei. Mas um dos Da livros... parceria. Mas é legal, porque eu já vou ler. Falo, filho, eu estou em tal página já. Ótimo. Porque eu quero, né? E é aquela história, dizer que não tive tempo, eu proíbo as pessoas de usar essa frase, tá? Sempre diga, não me organizei. Né? Então, eu não me organizei para ler mais, mas Em Busca do Sentido. É um livro que eu li e que eu utilizo ele dentro da minha área de trabalho. Em busca do sentido. Muitas pessoas que você vê que passa por algumas coisas porque ela precisa ter um sentido na vida dela. Ela está totalmente perdida. Por isso, as crises de ansiedade em extrema, né? Muitas pessoas. E já estão, Miriam, naquela questão de entrando para síndrome de pânico, né? Então, eu tenho vários casos dentro das empresas, as pessoas na síndrome do pânico por excesso de ansiedade. Então, vamos procurar um sentido para a vida. É muito legal. Eu Muito indico bom. esse. Muito bom. Eu vi aqui só mais uma coisinha. Juro que eu termino, tá? Tirando o isolamento social, o que tem dado muita ansiedade, estresse e depressão também para quem faz home office. Que é a falta, a gente não vai entrar nesse assunto, mas só para ficar registrado, a falta de ergonomia no espaço em que está trabalhando também. Sim. Locais muito escuros, paredes escuras. Se você está trabalhando o dia inteiro numa parede escura, você precisa mudar isso. Eu tava trabalhando com uma banquetinha da minha cozinha que eu tinha subido pro computador, porque eu não tava acostumada a trabalhar de casa. E eu tava, falei, gente, é muito ruim isso. Aí providenciei recentemente uma cadeira boa, porque é de isso extrema mesmo. importância o que ela falou, não só o ambiente, até mesmo a roupa. Até mesmo a roupa. Não vá de pijama. diferença. Sabe, isso você precisa se trocar, arrumar bonitinha, um lugar, um espaço. Muito bem lembrado. E a postura, né? Porque às vezes você tá Isso. com a cadeira prontinha. Eu tava com dor nas costas, lembra que eu cheguei com dor no ombro esses dias? E aí eu percebi, até falei aqui pra vocês da altura da cadeira, o que eu percebi que eu faço? Eu posiciono aqui no computador, que agora eu tô trabalhando no computador, saí do sofá lá pro meu marido ficar em paz. O marido dela fechou a porta. Tadinho, ele não tem porta, esse é o outro B.O.
Ele ainda não tem porta no escritório. Aí eu tô fazer uma lá. vaquinha virtual para a porta do escritório. É uma questão de sanidade da Arthur pessoa. agradece. E eu coloco aqui o teclado, o mouse, só que eu tenho uma mania, eu falo que metidinha, né? Porque eu sou baixinha, então eu tenho mania de ficar fazendo assim. Eu ergo o ombro. Então eu fico com a minha postura Tensionado. Pensa. aumentada aqui, eu fico subindo o meu ombro. E aí eu fico tensa, e eu tô cheia de nós e tarará, fora as questões da própria ansiedade, né? Mas a nossa postura mesmo. Então, às vezes, você tem a estrutura, mas você senta assim, você senta aqui, você faz, né? A sua Não, postura. até Você pra melhorou? quem- Você tá conseguindo acabar com essa prática? É, agora eu Tá tô, conseguindo. porque eu fico me corrigindo, né? Tá. Eu percebi, aí... Essa tenho um questão de amigo- se arrumar minimamente, não ficar mal arrumada, é até pra quem faz serviço da casa. Também. Né? Assim, você, quando eu tiro meu pijama pra fazer serviço de casa e dou uma arrumadinha, passo um blushzinho, cara, o serviço já faz de uma autoestima, já mexe com a gente, né? Batomzinho mesmo, que for pra Né? lavar uma Eu louça. tenho um amigo que ele fala assim, ó, acordou e não quer se arrumar, passe um bom perfume. Porque na hora que você passou o perfume, parece que alguma coisa mexe dentro de você e fala assim, poxa, mas eu tô tão perfumada pra ficar desse jeito. É, isso é verdade. Que legal. Boa. Não Essa é? você me ensinou, porque eu não sabia. Não É, é? eu gostei mas também. ó, imagina Sim, eu a passo cena, batom. você vai lá e passa um bom perfume. Você passou Parece um que bom perfume. incomoda e você vai querer trocar de roupa. Não é? Aí você olha e fala assim, mas uma pessoa que usa um perfume bom assim, não tá me lambendo assim, né? Deixa eu ir lá. Ainda bem que o É Arthur gostoso. comprou um Não é presente pra mim, um gostoso? perfume pra mim de aniversário, tá pra chegar. Ai, vamos usar gente, essa daí. é bom, esse episódio vai sair depois do aniversário dela, mas sexta-feira é Sim, aniversário da essa- Marília, viu, olha gente? aí, É, já parabéns, vou tá perfumada, Marília, já. tá Ó, perfumada. eu vou encerrar aqui este episódio de hoje com a minha indicação. Não vai ser livro, vai ser o filme Não Sei Como Ela Consegue, com a Sarah Jessica Parker. Não sei como ela consegue. É um filme de 2011, é antigo. É um filme bobinho, é uma Legal. comédia romântica. Mas assim, a gente falou tantas coisas pesadas que também se deu o direito de ver algumas coisinhas light, ter o seu Exatamente. momento. Não precisa ser tudo de aprendizado. E esse aqui é uma mulher que trabalha, tem filhos. E aí o nome do filme já diz, né? Não sei como ela consegue. É uma coisa que a gente se identifica muito. Eu sei sem dar spoiler. Ela Ah. não consegue, porque ninguém consegue. Nós não conseguimos, a Não gente conseguimos. finge muito bem. E eu vou fazer um último fio da meada, então, só pra fazer um fio da meada aqui, global, tá? Que é isso que a Elaine acabou de dizer. Às vezes a gente olha a vida do outro na rede social e acha que todo mundo tá dando conta de tudo. Mas tá todo mundo pirado. Tá todo mundo não conseguindo. Então, se cobre menos, pegue mais leve com você. Eu acho que aqui todo mundo também disse um pouco de se organizar. O resumo da ópera é essa. Luzia, eu te agradeço muito por você ter vindo, aceitado a nossa bagunça Eu organizada. adoro isso mesmo. Vocês não me conhecem, eu adoro isso aqui. Ai, que bom. Então já pode vir mais Aqui eu vezes. deixo de ser vovó, gente. Aqui eu sou a Luzia. Ai, e não é bom ter esses momentos que a gente deixa de ser mãe, Super, que a gente deixa de ser super. esposa. O nosso momento, né? É nosso maravilhoso. momento. Elaine, de novo, obrigada. Eu que agradeço, Marília, Miri. Sempre é uma obrigada. delícia estar aqui. O Obrigada, próximo Pode Luzia. Tricotar. Eu amei os nossos Nossa, novelos. novelinhos. Obrigada a você também que nos assistiu até agora. Não esquece de deixar seu comentário. A gente ama ver os comentários. Pode mandar pra gente. Coloque sua sugestão de tema também, que a gente tá sempre procurando algo para tricotar Tricotar. novamente. Tchau, tchau. Obrigada.